Irmãos, abramos no capítulo 15 de Jó, por favor. Jó, capítulo 15, a partir do verso 1 até o verso 16. Assim nos diz a palavra do Senhor. Então respondeu Elifaz, o temanita: porventura dará o sábio em resposta ciência de vento, e encher-se-á a si mesmo de vento oriental, arguindo com palavras que de nada servem e com razões de que nada aproveita? Tornas vão o temor de Deus e diminuis a devoção a Ele devida. Pois a tua iniquidade ensina a tua boca, e tu escolheste a língua dos astutos. A tua própria boca te condena, e não eu. Os teus lábios testificam contra ti. És tu, porventura, o primeiro homem que nasceu? Ou foste formado antes dos outeiros? Ou ouviste o secreto conselho de Deus, e a ti só limitaste a sabedoria? Que sabes tu que nós não saibamos? Que entende que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos que têm as cãs, os cabelos brancos, tá, irmãos? E idosos, muito mais idosos do que teu pai. Porventura fazes pouco caso das consolações de Deus e das suaves palavras que te dirigimos nós? Por que te arrebata o teu coração? Por que flamejam os teus olhos para voltares contra Deus o teu furor e deixares sair tais palavras da tua boca? Que é o homem para que seja puro, e o que nasce de mulher para ser justo? Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem, que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. Irmãos, nós chegamos aqui na chamada segunda série de diálogos de Jó. Nós falamos desde as primeiras posições que o livro de Jó, na sua maioria, não é? Na sua maior parte, é constituído de diálogos poéticos. Então aí uma coisa interessante. Primeiro vamos focar no adjetivo, né, poético, porque conforme eu sempre lembro os irmãos, se é um livro poético, é um livro que, obviamente, terá uma série de recursos, né, uma série de instrumentos retóricos, metáforas, comparações, o paralelismo, não é, que é um recurso muito comum na poesia hebraica, que é dizer a mesma coisa, só que de forma diferente, em um só verso, não é? Melhor dizendo, em dois versos. Não é? Então são dois versos acoplados que dizem a mesma coisa por duas formas distintas. Teremos ironias, né, conforme nós já veremos daqui a pouco. Então, ou seja, teremos uma série, um leque de variedades e de usos das capacidades da linguagem para expressar as ideias ali presentes. E são diálogos, o que implica, portanto, que, de certo modo, temos ali um embate de ideias, de visões de mundo, que vão se tornando cada vez mais encarnecidos, né, mais agressivos, até posso dizer, à medida que os amigos de Jó, vendo que não conseguem convencer Jó, não é, por meio de seu discurso, vão também levantando o tom, não é, de virulência, de agressividade, de hostilidade contra o próprio Jó. E o próprio Jó, por sua vez, se vendo ser acusado de criminoso, de pecador, de iníquo, de blasfemador, vai cada vez mais também inflamar-se, aumentar, não é, o tom de seu discurso para poder defender a sua honra. E o livro de Jó, assim como vários outros livros da Bíblia, ele se coloca, não é, e juntamente com esses outros livros, como se fosse um grande tribunal, como se fosse um grande processo, não é? Em Jeremias nós vemos isso, em Abacuque nós vemos isso. No caso, Deus seria o juiz, mas também, de certo modo, a testemunha, e o profeta, ou no caso de Jó, não é, o protagonista dessa história, se apresentaria por vezes como advogado, ou no caso de Jó como advogado e réu, para defender seu caso. Abacuque, por exemplo, ele, vendo a destruição causada pelos povos inimigos de Deus contra o povo de Deus, pergunta: Senhor, não é, se o Senhor, estou parafraseando, né, irmãos, é tão puro de olhos, que que não consegue suportar olhar para o mal, como que o Senhor permite que uma nação idólatra, uma nação pecaminosa, uma nação blasfema,
conduz um projeto de destruição contra o teu povo santo e, portanto, contra o teu culto, contra o teu templo. E ele busca apresentar a Deus as razões para a sua contenda, para a sua queixa. E nós já sabemos, os irmãos que já leram o livro de Abacuque, que o Senhor responde, de certo modo, não explicando metafisicamente, não é, o problema de como Deus utiliza, por vezes, o mal para realizar bons intentos, de como o próprio Deus permite que seus servos amados sejam atingidos por males e aflições. Deus não responde isso, mas mostra que o seu poder se estende sobre todas as coisas. E que, mais do que uma explicação, vamos colocar assim, metafísica de toda a realidade, Deus nos consola, nos mostrando a sua pessoalidade, mostrando a nós o seu relacionamento pessoal conosco, reafirmando a sua promessa e o seu relacionamento conosco. De fato, irmãos, essa é a grande, vamos colocar assim, vou dizer objetivo, mas é uma das grandes tônicas da palavra de Deus, das Escrituras, desde Gênesis e Apocalipse. Reafirmar, mostrar a aliança que Deus fez conosco, que é, de certo modo, ou absolutamente, inviolável, porque foi o próprio Deus que selou essa aliança, foi o próprio Deus que jurou pelo seu próprio nome, que jurou pelos céus e pela terra, de que seria fiel ao seu povo, mesmo quando seu povo lhe fosse infiel, de que o Senhor executaria os seus propósitos a despeito, não é, de todas as vicissitudes, de todos os acontecimentos da história. Mesmo quando nós, na nossa perspectiva humana e, portanto, histórica, contemplássemos o caos, as crises sociais, terremotos, fomes, maremotos, guerras, mesmo nós, vendo a história aparentemente desembocar na desordem, mesmo nesses momentos, o Senhor seria ainda o Deus que governa sobre todas as coisas. E principalmente o Deus conosco, o Deus que selou uma aliança conosco e que se relaciona e busca uma intimidade com cada um de nós. E portanto, como eu disse, nós começamos aqui a segunda série de diálogos de Jó e seus amigos, que parte aqui do capítulo 15 e vai até o capítulo 21 de Jó. Veremos, portanto, nessa segunda série de diálogos, conforme eu disse aos irmãos, um crescimento, uma escalada no discurso, na violência, na hostilidade dos discursos dos amigos de Jó, que não o convenceram até o capítulo 12, porque nós vimos que o capítulo 13 e 14 é Jó defendendo a sua integridade, no capítulo 13, e no 14, que expusemos no domingo passado, é Jó fazendo uma grande meditação sobre a efemeridade, ou seja, sobre a pequenez, a transitoriedade, a brevidade da vida humana. Então, até o capítulo 12, quando os amigos de Jó, desde o capítulo 3, melhor dizendo, até o capítulo 12 de Jó, nós vemos o primeiro diálogo. Até ali, os amigos de Jó tentam, depois de consolá-lo, explicar a sua situação, dar-lhe conselhos para buscar o Senhor, para que deixe o seu pecado de lado, para que confie no perdão de Deus, ou seja, tentando fazer com que Jó mude a sua opinião, mude a sua concepção e que peça perdão a Deus, porque assim as coisas se resolveriam. Mas aí, conforme nós falamos, no capítulo 13 de Jó defende a sua integridade, no capítulo 14, Jó mostra um pessimismo atroz, ao dizer que para a árvore há esperança, porque mesmo se ela for cortada, só pelo cheiro da água ela vai se renovar, ela terá novos brotos, mas para o homem não. Uma vez que ele perece, acabou, e a sua geração se esquece dele. E na verdade, Jó propõe até mesmo uma incomunicabilidade, ou seja, o sofrimento do ser humano é individual e intransferível, como o cartão de crédito, é pessoal e intransferível. Cada um está sozinho na sua própria tribulação, no seu próprio desespero. Então o homem morreu, nada que ele fizer vai prejudicar ou vai melhorar a situação da sua posteridade. Por sua vez, a posteridade também, esqueceu dos seus ancestrais e também vai morrer sozinha nas suas tribulações, nas suas angústias, pronto e acabou. Ou seja, a vida do homem é como se fosse uma mônada, como se fosse uma cápsula fechada de sofrimento, desespero,
de incomunicabilidade, não dá para falar ao outro, não dá para... Todo mundo morre sozinho, né? Como diz aí as filosofias existencialistas, pronto, acabou. O sofrimento do homem é incomunicável, o homem morre sozinho e não há esperança para ele. Então, após isso, os amigos de Jó vão cada vez mais, sim, aumentar a sua violência no discurso. E Jó também, como eu disse, vai aumentar a sua defesa, chegando por vezes, irmãos, e aqui é preciso cuidado, a dizer coisas que de fato não eram justas a respeito de Deus. Jó chega e fala, olha, se eu apresentar para Deus o meu, vamos colocar assim, né, o meu caso, a minha apresentação, a minha argumentação, Deus terá que me justificar. Como se, não é, a criatura pudesse pedir contas ao Criador. Nós sempre relembramos isso, irmãos, de que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Quando nós falamos que Deus é onisciente, não é porque Deus, como se fosse um mega computador, consegue armazenar mais informações do que nós. Não é isso. O conhecimento de Deus, não é diferente, é totalmente diferente do conhecimento do homem. Deus, para começar, é espírito. Na verdade, o homem é também um ser espiritual, mas também um ser material. Tem necessidade de comida, bebida, vive na história e por aí vai. O homem não é onipotente. Pelo contrário, né, irmãos? Nós somos criaturas com um poder de transformação muito pequeno, muito restringido. Deus é onipotente. O homem é um ser temporal, Deus é eterno. Então, não podemos pedir contas ao Criador. E Jó crê que, se ele apresentasse a sua argumentação muito bem elaborada, muito bem sistematizada, o próprio Deus teria que reconhecer, não é, a iniquidade do seu caso, como se Deus tivesse que prestar contas ao homem, como se Deus tivesse que dar explicações de sua criação à sua criatura. E o que é interessante, já entrando aqui, irmãos, no texto, é que nós precisamos lembrar que os amigos de Jó são, claro, pessoas, não vou aqui alegorizar o livro de Jó, mas são pessoas que representam a sabedoria humana, claro que tem seu valor, mas é limitada, e que, tendo sua limitação, não pode explicar grande parte da experiência humana, principalmente a experiência espiritual do homem. Nós sabemos que a revelação sempre foi imprescindível, sempre foi necessária ao homem, desde Adão e desde antes da queda, o homem precisava, necessitava da revelação. Então o homem, irmãos, na sua racionalidade, que de fato vem de Deus e que deve ser exercida apropriadamente para a glória de Deus, mas o homem na sua racionalidade não foi criado de forma autônoma, para ser autônomo, para ser completamente dependente de Deus. Pelo contrário, desde a sua origem, o homem foi criado para ser dependente de Deus, porque Deus quer e quis que o homem tivesse um relacionamento com ele. Então lembremos, por exemplo, que já no jardim do Éden, Deus disse a Adão que ele comeria de todos os frutos, não é? Menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Trocando em miúdos, irmãos, não haveria nada nas possibilidades racionais do homem, nada nos sentidos do homem que o levasse a crer, que o levasse a perceber que aquela árvore era proibida. Não havia nela nada que fosse, de certo modo, assim, visível, que se tratava de uma provação de Deus. Foi preciso que Deus dissesse a Adão que daquela árvore não comeria. Na verdade, Deus coloca somente uma proibição, não é? É uma simples proibição aí, e uma série ou uma imensidão de liberdades, né, em contrapartida. Então, ali foi necessário a Adão a revelação de Deus, dizendo que ele poderia comer de tudo, ele deveria cuidar do jardim, deveria trabalhar no jardim e não comer daquela árvore. Então, desde antes da queda, Deus quis que o homem fosse dependente da sua revelação. E não é diferente hoje, né, irmãos? Muito menos. Então, ele faz, por exemplo, ele vem de Temã. Nós lemos, por exemplo, lá em Jeremias, que Temã era conhecida justamente pelos seus sábios. Na verdade, irmãos, isso é interessante porque existe ali no Oriente Médio, e Israel aí englobado, essa figura do ancião, ou seja, aquele homem que reúne o conhecimento teórico, se é que podemos dizer assim, e conhecimento prático. Conforme veremos, a própria Escritura e o livro de Jó entra nessa categoria de
livro sapiencial, livro de sabedoria, na escritura